E aí, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai falar sobre arranjo simples. É uma continuação do conteúdo que nós estamos trabalhando de análise combinatória. Vamos lá? A gente vai começar a entender arranjo a partir de exemplos. Então, o exemplo 1 que eu trago aqui para vocês traz a seguinte informação. Considerem as letras A, B, C e D. Quais e quantos agrupamentos ordenados diferentes de duas letras distintas podemos formar com elas? Então, vejam. Aqui, nós temos 4 letras e queremos saber quantos agrupamentos ordenados, ou seja, a ordem desse agrupamento importa, que tenham apenas duas dessas letras citadas aí. Então, imagine o seguinte, se eu for utilizar aqui a letra Então, vejam, se eu for utilizar aqui a letra A, por exemplo, para iniciar o meu ordenamento, o meu par de letras, a segunda letra pode ser qualquer uma das outras 3. Pode ser B, C ou D. Do mesmo modo, quando eu escolher a letra B, a segunda letra pode ser qualquer uma das outras 3. A, C ou D. E assim sucessivamente. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer 2 escolhas, dadas as 4 opções que nós temos aí. Então, vou ter que escolher 2 letras que vão formar o meu par. A primeira letra pode ser qualquer uma das 4. A segunda letra pode ser qualquer uma das 3 que sobraram. Então, 4 vezes 3, 12. Observem o seguinte, se eu formar o par AB, é diferente de formar o par BA, porque ele fala que os agrupamentos são ordenados. Então, cada vez que eu ordeno de uma forma diferente, eu formo um novo par. Outra coisa, dos 4 disponíveis, observe que eu peguei uma parte deles para formar os meus pares de letras. Quando nós temos situações como essa, nós temos um arranjo simples. Só para a gente linkar melhor o que eu acabei de dizer com o que a gente acabou de fazer aqui. Então, quando é que eu tenho um arranjo? Quando eu tenho N elementos e quero agrupar parte desses elementos, ou todos eles, contanto que esses agrupamentos, a ordem deles influencia. Então, podemos perguntar, então o que é que tem diferente das permutações que nós estudamos anteriormente? O que é que há de diferente nessa situação? Na permutação, se eu tenho 5 elementos, eu preciso permutar os 5 elementos. Eu preciso utilizar os 5 para alternar a ordem deles e formar novos agrupamentos. No arranjo, não necessariamente eu preciso utilizar os 5. Então, se eu tenho 4 letras, como é o caso do exemplo aí, por exemplo, no caso, se eu quiser usar apenas 2 delas para fazer o agrupamento, eu posso. Então, isso é um arranjo. E cada vez que eu mudo a ordem das letras, eu formo um novo par. Então, isso é um arranjo. Então, normalmente a gente nomeia isso aqui da seguinte forma. É um arranjo de 4 objetos, só que 2 a 2. Porque vai ser de 2 em 2 que eu vou escolher. Então, a forma de representar arranjo é com essa nomenclaturazinha aqui, tá? Vamos para mais exemplos para a gente formalizar melhor essa ideia. Usando os algarismos 2, 3, 5, 7 e 9, quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, vejam, eu tenho 5 algarismos, mas eu quero formar números de 3 algarismos. Então, isso é um arranjo. Então, eu vou ter que fazer 3 escolhas mediante as 5 que eu já tinha. Observe que não difere muito da questão do princípio multiplicativo, né? Do que nós estudamos lá no início com o princípio multiplicativo. É a mesma ideia, porque o princípio multiplicativo está sendo aplicado aqui no arranjo também. Então, vejam, o primeiro número, de quantas formas eu posso escolher? O primeiro algarismo, posso escolher de 5 maneiras. O segundo, 4, porque eu não posso repetir. E o terceiro, 3, já que eu não posso usar nenhum dos 2 que eu já utilizei antes. Então, observe que do grupo, aqui, cada vez que eu mudo a posição dos números, então, se eu escolho, por exemplo, se o número que eu formei for 235, se eu formar o número 253 mudando a ordem deles, vai ser um novo número.
Isso é um arranjo, ok? E dos 5 que eu tinha disponíveis, usei 3. Poderia ter usado 4, poderia ter usado 5, se no problema pedisse. Se eu usar todos, é uma permutação. Então, a gente observa o seguinte, que toda permutação é um arranjo. Mas nem todo arranjo é uma permutação. Só quando eu usar todos os elementos para formar meus agrupamentos. Então, essa forma aqui de resolver, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Isso aqui é um arranjo de 5 elementos, só que foram tomados 3 a 3. Então, é uma forma de mostrar como foi feito o agrupamento, ok? Próximo exemplo. Responder as seguintes perguntas. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra contagem? Observem que contagem tem 8 letras. Então, ele quer todos os anagramas que podem ser formados com as letras da palavra contagem. Então, eu vou usar as 8 letras. Isso vai ser uma permutação de 8 elementos. Ou seja, seria 8 fatorial, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ia ser 8 opções para a primeira letra, 7 para a segunda, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, isso aqui seria 8 fatorial, já que eu estou permutando todas as letras. 8 fatorial, isso aqui dá 40.320. Opa, assim. 40.320, certo? Já na letra B ele diz assim: quantas palavras com 4 letras distintas da palavra contagem podemos formar? Nesse caso, observe que ele não vai formar com palavras com todas as letras, vai formar com apenas 4 delas. E cada vez que eu mudo as letras de posição, eu tenho uma nova palavra, então isso é um arranjo, certo? Então, aqui eu vou ter que fazer 4 escolhas. Dentre quantas? As 8 que eu tenho como opção. Então, para a primeira letra, eu posso usar qualquer uma das 8. Para a segunda, 7, 6 e 5. Então, observe que das 8 letras, eu usei 4 para formar meu agrupamento. Então, isso é um arranjo de 8, 4 a 4. Certo? Então, aqui multiplicando, nós teremos 1680. A letra C diz assim: quantas dessas palavras começam com E? Dessas que são formadas por 4 letras. Então, vamos lá. Então, das 4, a primeira tem que ser E. Então, para a segunda letra, das 8, eu só vou ter 7 como opção. Aqui vão ser 6 e 5. Aqui é 1, né? Então, isso aqui, observe que é um arranjo agora de 7, porque, observe como aqui só pode ser o E, a partir daqui, ó, é que eu considero como arranjo. Então, um arranjo que a gente chama de 7, 3 a 3, já que eu usei 3 letras aqui, ó. Tá? Essa nomenclatura, observem que ela é só para a gente formalizar a ideia, porque, na verdade, o que vocês vão estar utilizando para resolver esse problema é o princípio multiplicativo, certo? Mas só para vocês fixarem bem a ideia de arranjo, porque lá na frente a gente vai falar de combinação simples, que é o próximo tema da nossa aula, e para poder associar uma coisa a outra e entender qual a diferença entre um e outro. Então, por isso que eu estou falando sempre do arranjo. Mas a gente vai utilizar o princípio multiplicativo em praticamente tudo que a gente utiliza em análise combinatória, tá? Então, aqui 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 210. Próximo. Quantas dessas palavras terminam com tá? Então, como são 4 letras, elas terminam com tá, então vai ficar assim. Então, aqui eu vou ter das 8, ficam 6, já que eu já usei 2, e aqui 5. Observem que, aqui como aqui é 1, aqui também é 1, então esse 6 vezes 5 aqui é quem? É um arranjo de 6, 2 a 2, porque dos 6 eu agrupei de 2 em 2 aqui para resolver, tá? Então, aqui dá 30 palavras. Quantas contém a letra M? Então, das 4. Contém a letra M. Então, vamos supor que a letra M esteja no início. Então, aqui vai ser 7 vezes 6 vezes 5, que dá 210. Só que a letra M pode estar no início, pode estar na segunda linha, na terceira ou na quarta posição. Então, eu vou fazer 210 vezes 4, que dá 840. E quantas não contém a letra M? Então, basta lembrar que no slide anterior, a gente contou quantas palavras com 4 letras distintas a palavra tinha. Então, tinham 1.680. Dessas 1.680, 840 tem a letra M. Então, se eu removê-las do total, então de 1.680, se eu removo as que tem M, o que sobra, que também são 840, não tem
a letra M. Outra forma de responder isso também seria o seguinte, seria tirando o M das minhas opções. Então, eu ia formar palavras com 4 letras, porém não tendo M. Então, sobraria 7 letras para cá, 6, 5, 4. Também dá 840, ok? Próximo. Quantas frações diferentes e não iguais a 1 podemos escrever os números usando os números 2, 3, 4, 11 e 13? Vamos lá. Observe que quando eu vou escrever uma fração, eu tenho que escolher quem vai ser meu numerador e quem vai ser o denominador. Então, por exemplo, se eu quero formar a fração 2/3, então eu escolhi o número que vai ficar em cima e o número que vai ficar embaixo. Ele está dizendo que ela não pode ser igual a 1. Então, isso significa que eu não posso usar, por exemplo, 2 sobre 2, porque senão isso dá 1. Então, significa que para escolher o numerador e o denominador, eu tenho que escolher dois algarismos distintos. Dois números distintos, desculpem. Então, aqui, ó, eu vou fazer duas escolhas, que é a escolha do numerador e a escolha do denominador. O numerador pode ser qualquer um dos 6 números que eu tenho disponíveis. Então, eu tenho 6 opções para o primeiro. No denominador, pode ser qualquer um dos 6 menos o que eu já usei no numerador. Então, sobram 5. Então, observe que isso aqui é um arranjo de 6 agrupados 2 a 2, que dá 30. Ok? No próximo exemplo, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos maiores do que 350 podemos formar? Então, vamos lá, porque a gente tem um probleminha aqui. Como eu quero números maiores que 350, eu tenho 3 aqui como opção e tenho 5 também aqui. Então, isso significa o seguinte, eu vou começar a contar logo os números que começam com 3 e que logo em seguida é 5. Por quê? Porque se eu colocar 1, 2 ou 3 aqui depois do 3, esses números vão ficar menores que 5. Se eu colocar 1, 2, 3 ou 4 aqui na segunda casa, né? Sendo a primeira 3. Então, para ele ser maior que 350, o primeiro algarismo pode ser 3, o segundo 5, e o terceiro pode ser qualquer um dos números que eu tenho aqui, com exceção do 3 e do 5. Então, pode ser o 1, 2, o 4 ou o 6. Tá? Para a última casa. Então, aqui pode ser 1, 2, 4 ou 6. Então, aqui é uma forma, aqui são 4. Então, dá 4, né? Agora, começados com 3 e o segundo algarismo sendo maior que 5, porque isso garante também que o número seja maior que 5. Maior que 5, o único que eu tenho disponível é 6. Então, vou colocar 6 aqui. Então, qualquer número que venha depois aqui, no último, com exceção do 3 e do 6, porque eu não posso mais utilizar, faz com que o número fique maior que 350. Então, aqui, ó, já que aqui fica 360 e alguma coisa, né? Então, eu posso utilizar qualquer um dos 6 algarismos, com exceção do 3 e do 6. Então, restam 4 algarismos como opção. Então, também temos 4. Certo? Isso aqui que nós fizemos é como se fosse um arranjo de 4, 1 a 1. Porque aqui, como é uma opção, eu esqueço isso aqui, conto só aqui, onde eu escolhi. Então, aqui, dos 4, eu usei 1. Aqui, dos 4 que eu teria, que seriam 1, 2, 4 ou 6, ou 5. Dos 4, eu usei 1. Então, aqui também é um arranjo de 4, 1 a 1. Certo? Agora, começados com qualquer número que comece com 4, 5 ou 6 agora vai ser maior que 350. A gente contou todos os que começam com 3. Começados com 4, 5 ou 6, nós temos 3 opções para o primeiro algarismo. O segundo pode ser qualquer um, porque como ele começa com 4, a partir de 4, de 400 e alguma coisa, 500 e alguma coisa, todos esses números vão ser maior que 350. Então, aqui no segundo, pode ser qualquer um deles, com exceção do que eu utilizar na primeira casa. Então, dos 6, tira 1, fica 5. E aqui, 4. Então, observe que aqui, ó, vai dar 3 vezes 5, 15 vezes 4, 60. Aqui é como se fosse o seguinte, 5 vezes 4, quer dizer que eu tenho um arranjo de 5, 2 a 2. É 3 vezes um arranjo de 5, 2 a 2. 3 vezes esse arranjo aqui. Essa nomenclatura do arranjo, eu só estou evidenciando
caso alguma questão, às vezes externa de Enem, de algum lugar, às vezes ela vem com esse símbolo para representar a operação. Então, é importante você conhecer o símbolo também. Mas o problema em si você consegue resolver sem necessariamente conhecer o símbolo do arranjo. Mas é importante conhecer porque, às vezes, em questões de vestibulares externos e tudo mais, eles podem exigir que a solução do problema venha nesse formato aqui, por exemplo. Então, ele pode dizer que não quer, ele pode pedir não o 60, ele pode pedir essa forma de montar o cálculo, tá? Então, é importante você saber também montar dessa forma. Então, aqui, ó, ao todo, nós temos quantos números? Então, eu tenho 4 que que estão nessa condição, mais 4 mais 60. Então, ao todo, eu tenho 68 números, certo? Espero ter contribuído, ter ajudado, que vocês tenham entendido direitinho o que é arranjo, que através do princípio multiplicativo você resolve boa parte, uma grandiosa parte dos problemas de contagem. E caso vocês tenham gostado, deem um joinha, se inscreve no canal caso ainda não tenha feito, compartilhe com algum amigo que esteja precisando de umas aulas de matemática legais. E até a próxima. Tchau, tchau.